Fala, nação atleticana, eu nem vou perguntar se está tudo bem com vocês. O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa segunda, já quase terça-feira, a gente vai falar da derrota do Furacão para o Bolívar, lá em La Paz, na primeira partida das oitavas de final da Libertadores da América. Então fiquem comigo, que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de Bolívar 3, Atlético Paranaense 1, lá no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, no primeiro duelo entre as equipes pelas oitavas de final da Libertadores. E verdade seja dita, gente, a minha vontade como torcedor era vir aqui e criticar de maneira bastante veemente uma série de situações, mas como analista, eu não me vejo no papel de vir aqui no YouTube e barolar, como dizem aqui nessa rede, né, dar um chilique, criticar tudo de uma maneira um pouco inconsequente. Então respirei fundo, vou tentar apresentar algumas críticas, algumas ponderações sobre o que a gente viu nesse jogo e tentar traçar um panorama do que a gente poderia esperar para a partida decisiva da Arena, coisas que precisam ser melhoradas, coisas que foram compreensíveis no jogo de hoje, e tentar indicar alguns culpados que devem, como eu disse, procurar melhorar na sequência. Antes de mais nada, e acho que a gente deveria tirar esse tema do caminho logo de cara, a gente tem a questão da altitude, tá? Foi bastante perceptível que os jogadores do Atlético sentiram física e mentalmente as condições em que a partida foi disputada, e acho que é válido a gente se perguntar se algo além daquilo que o Atlético fez na preparação para essa partida poderia ter sido feito. A gente sabe que o Atlético usou máscaras para simular nos treinamentos as condições em que a partida seria disputada. Sabe também que o Atlético levou, como todos os clubes levam, tubos de oxigênio para a Bolívia para poder atender melhor os seus jogadores. E ainda assim a gente viu uma equipe muito desgastada por essas condições e já no primeiro tempo do jogo. Então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Não sei se algo poderia ter sido feito de diferente, mas a gente precisa reconhecer que os nossos jogadores foram submetidos a condições extremas nessa partida. E aí acho que alguma coisa que poderia ser sugerida por alguns, como já foi feito em outros momentos aqui por clubes brasileiros, é chegar com bastante antecedência na Bolívia. Só que o calendário acaba impondo uma limitação a essa antecedência possível, né? O Atlético entrou em campo no sábado pelo Brasileirão, então o máximo que a gente poderia ter feito talvez teria sido viajar no domingo em vez de na segunda, porque eu defendi aqui, não vou ser hipócrita agora, não seria o caso da gente rifar o jogo contra o Cruzeiro, porque pô, seria uma oportunidade da gente acabar entrando no G4 do Campeonato Brasileiro, que deve ser, a meu ver, o objetivo do Atlético nessa competição. Então entendo que me parece que tudo foi feito para tentar permitir que a gente competisse e mesmo assim as condições impuseram uma limitação bastante grande para o Atlético nesse jogo. Então, tirar dessa questão da altitude do nosso caminho, reconhecendo a dificuldade que ela impôs aos jogadores nessa partida, acho que a gente precisa falar de algumas coisas e já vou abordar também um tema bastante incômodo, foi a utilização do Thiago Andrade como titular no jogo de hoje. Thiago Andrade que, além da limitação técnica que é bastante evidente, isso foi uma coisa que foi destacada por mim, acho que no podcast, se não me engano, não me lembro se aqui no canal eu cheguei a fazer um vídeo específico sobre esse jogador, mas desde o momento da contratação, o Thiago não era opção em jogo para uma partida desde o dia 11 de junho, ou seja, a gente vai passando aí de 50 dias que ele entrou em campo vestindo a camisa do Atlético, e ele não jogava mais de meia hora desde o dia 11 de maio. Então a gente estaria chegando quase ao terceiro mês sem o Thiago Andrade passar mais de 30 minutos em campo. E existe um motivo para isso, né? A gente sabe que é um jogador de qualidade técnica bastante rasa, para usar um termo aí menos ofensivo, um cara que só tem a oferecer um pouco de velocidade, alguma capacidade no 1 contra 1, mas nada de extraordinário. E o que a gente acabou vendo hoje foi que, além de não conseguir participar nem do ataque e nem da defesa, talvez até prejudicado pela falta do ritmo de jogo, a presença do Thiago Andrade em campo prejudicou o Atlético tecnicamente na forma como ela refletiu no posicionamento do Canobi na primeira etapa, que acabou atuando como ala, e
lógico, fazendo essa função de carrilheiro, né, subindo e descendo o tempo inteiro, apoiando o ataque e voltando para fechar a linha de 5, o desgaste do Kanobi, que nunca é pouco pela forma como ele joga, se tornou ainda mais acentuado pela escolha, a meu ver, bastante equivocada da comissão técnica de usar um jogador como o Thiago Andrade. E por mais que e de novo, não sou hipócrita, eu defendo aqui que a nossa escalação ela pode e deve ser modificada conforme as exigências e particularidades de cada partida. Isso significa que jogadores podem entrar e sair do time titular, mas não significa, pelo menos a meu ver, que um jogador que sequer era opção de segundo tempo até sábado deve se tornar titular na Bolívia somente porque supostamente ele teve um desempenho bom treinando na altitude. Então, é uma coisa que a gente não consegue entender. Se você vai colocar um jogador, vai modificar sua equipe titular para uma partida importante como essa, que o jogador que entre, seja ele quem for, seja alguém que tenha um mínimo de ritmo de jogo e que venha participando daquilo que a equipe vem fazendo, até para que a gente não tenha uma perda de capacidade técnica, de entendimento tático, uma perda de entrosamento, e não fique um jogador completamente perdido, isolado no gramado, como a gente viu o Thiago Andrade nesses primeiros 45 minutos de jogo. E se fosse para colocar um jogador tão alheio a tudo que acontecia no Atlético, por que a gente não colocou como titular, por exemplo? E eu não estou dizendo que sou favorável, mas nesse contexto faria sentido. Por que não se coloca um Bruno Zapelli, então, mais próximo do Vitor Roque? Já que vai se deslocar o Kanobi para a esquerda? Porque o Zapelli tem a seu favor, pelo menos, o fato de que ele vinha jogando no Belgrano. Então, o ritmo de jogo ele tem. Diferente do Thiago Andrade, que não tem nem a qualidade técnica e nem o ritmo de jogo. Então a gente só pode lamentar de fato a utilização desse jogador como titular. Falei no Twitter, né? Tuitei mencionando isso. Se o Thiago Andrade foi substituído em intervalo, como ele acabou sendo, significa que ele passou 45 minutos em campo a mais do que deveria. É um jogador que não teria condições de vestir a camisa do Atlético num jogo como esse. Acabou prejudicando e bastante. E a gente não pode culpar ninguém em relação a isso, que não seja o Wesley Carvalho. A decisão foi inteiramente dele, baseada no que ele viu nos treinamentos. E a gente viu que dentro de campo não houve correspondência em relação às expectativas. E falando em Wesley Carvalho, acho que é importante que a gente pontue a estratégia do jogo, um foco excessivamente defensivo, a meu ver, e dentro dessas condições onde a altitude é um limitador físico, você ficar correndo somente atrás do adversário 90 minutos, como o Atlético acabou fazendo, se torna ainda mais desgastante do que você procurar ter a posse da bola, porque a bola ela também é uma ferramenta defensiva, ter a bola também é uma forma de se defender. Porque quando você tem a bola, já dizia o Johan Cruyff, o outro time não pode marcar gols. E além disso, é menos desgastante trocar passes do que correr atrás do time que está trocando passes. Então, o fato de o Atlético ter abdicado em alguns momentos de jogar, ou não ter sido capaz de jogar, conforme aí a sua leitura, acabou sendo bastante prejudicial também fisicamente, além de prejudicar também a forma como o time se apresentou dentro de campo. Dentro desse contexto, acho que vale a gente destacar mais uma vez, e eu sei que eu estou sendo chato ao me repetir, a importância que tem o Christian atuando como ala esquerdo, porque se torna uma opção a mais de meio de campo quando o time acaba sendo pressionado. E a gente viu como isso fez falta hoje, quando as opções, a opção no setor era um Canóbio menos competente na manutenção da bola do que o Christian, com menos alternativas para esse controle de bola. E, lógico, o Thiago Andrade que acabou entrando nessa vaga que faltava como um atacante sem capacidade nenhuma de prender a bola lá na frente. Então, o Christian, que saiu lesionado, salvo engano, no dia 16 de junho, 16, 15 de junho contra o Bahia na Arena, e deveria ficar 15 dias fora, deve estar prestes a voltar aos treinamentos. Espero que isso aconteça o mais rápido possível, porque ele tem sido, sim, importantíssimo. É um jogador que pode fazer muita diferença a favor do Atlético, com a sua capacidade de contribuir com a construção do jogo desde o campo de defesa e de aparecer também no campo de ataque. Outra situação que a gente precisa destacar é a utilização do esquema com 3 zagueiros no segundo tempo, quando o time já estava em desvantagem no placar. Não seria então mais prudente, de repente, bloquear a região da intermediária para que o Atlético pudesse ficar um pouquinho mais com a bola e impedir que o Bolívar avançasse de maneira tão tranquila até o último terço do campo para fazer cruzamentos que levaram perigo ou finalizações de média distância que também levaram perigo, em vez de colocar um terceiro zagueiro com o Atlético já perdendo, e ainda mais sendo um Kaká que teve uma atuação até bastante razoável,
mas pela absoluta falta de ritmo de jogo, pelas condições extremas que o jogo impunha, poderia ter tido uma atuação desastrosa, tá? Então me parece que o Wesley acabou tendo uma estratégia muito rígida para esse jogo, muito focado na defesa, quando a gente poderia trabalhar de maneira um pouco mais equilibrada. Tá? Eu sei que a diferença técnica entre os clubes bolivianos e brasileiros ela encurtou em relação ao que existia anteriormente, mas eu acho que ainda é bastante possível ir lá e usar a posse da bola para se defender, não ficar permitindo que uma bola chutada de longe, um cruzamento, pela diferença que existe no tempo de bola e pela pouca possibilidade de adaptação que a gente teve para esse jogo especificamente, acabassem traindo o Atlético como em alguns momentos traíram de fato. Então, repito, uma estratégia, a meu ver, bastante equivocada. A gente poderia e deveria ter se proposto a jogar um pouquinho mais para sentir menos essa pressão do Bolívar. Acho que a gente tem que falar da arbitragem também, o pênalti claríssimo não marcado a favor do Atlético no toque de mão dentro da área do Bolívar, que não foi sequer o VAR sequer chamou o árbitro para rever. O Atlético poderia ter chegado ao 2-2, ganhado um ânimo, talvez trazido um empate para Curitiba que a gente nem mereceria, mas poderia ter trazido, e acabou, depois de ter negado esse pênalti, ainda sofrendo um terceiro gol. Então eu entendo que o árbitro agiu sim de maneira a influenciar diretamente no resultado. Teve uma atuação bastante ruim no conjunto da obra, invertendo algumas faltas, tendo um critério bastante confuso, mas o mais importante, a meu ver, ainda assim é o erro capital, o erro que influencia diretamente no placar, a não marcação do pênalti a favor do Atlético, quando um defensor do Belgrano levanta a mão bem acima da linha da cabeça para bloquear uma cabeçada, salvo engano, do Zé Ivaldo, que poderia ter resultado no segundo gol do Atlético. Então, não vamos deixar de citar a arbitragem, porque dessa vez, e eu não tenho costume de fazer isso, o árbitro merece sim esse destaque negativo. E, para encerrar, acho que a gente precisa falar assim, de críticas. É momento de criticar tanto o Wesley pela escolha da estratégia, pela utilização do Thiago Andrade. É momento de criticar, não, né, Cebolinha? De criticar a diretoria pela limitação das peças defensivas. Tanto é que a gente teve aí a estreia apressada do Kaká, porque a outra alternativa seria escalar no segundo tempo o Matheus Felipe, que vem de uma fase terrível. A gente tem o Pedro Henrique afastado, tem o Jair Valdo já negociado, né, já assinado com o Cruzeiro para 2024. E ainda temos o bônus de um Thiago Heleno, que por questões aí genéticas não é uma crítica ao nosso capitão, não participa desse tipo de jogo. Então o Atlético tinha assim alguma urgência em buscar mais de uma alternativa para o sistema defensivo, acabou encontrando no Kaká uma alternativa e se limitando a ela, quando eu entendo que talvez um jogador a mais pudesse ter sido importante para um jogo como hoje. Acho que vale a gente não pesar demais a crítica em alguns jogadores, isso vale para um Kaique Rocha, que é um jogador que não tem 25 partidas como profissional, colocado nessas condições extremas lá de La Paz, em uma partida importante, acabou falhando sim, não estou passando pano para ele, mas já tinha dito aqui no momento da contratação, um jogador a resposta técnica deve vir a médio e longo prazo e que acaba sendo queimado de alguma maneira pelo fato de estar sendo aproveitado de emergência numa partida como essa. Então, lógico que ele merece sim críticas, errou sim em alguns lances importantes, inclusive em gols do Bolívar, mas acho que a gente não deveria crucificá-lo por isso. Acho que a má atuação de alguns jogadores, isso vale para praticamente todo mundo, acho que é difícil a gente destacar alguém positivamente. O Roque teve alguns momentos bons, o Eric pareceu bem para fazer um gol, o Bento fez algumas boas intervenções, mas de um modo geral, as condições da partida acabaram limitando muito a qualidade do nosso jogo e dos nossos jogadores. Então não adianta a gente ficar criticando exageradamente Canóbio, ou Vidal, ou Fernandinho, ou enfim, um Esquivel que vinha bem até a última partida e hoje acabou tendo um jogo ruim de novo. É preciso a gente respirar um pouco e entender o contexto em que esse jogo foi disputado e dar uma amenizada nas críticas, por mais que elas sejam sim merecidas. De qualquer maneira, então arrematando, até porque esse vídeo já está ficando longo, a eliminatória está aberta, está 3-1, ele não decreta uma eliminação do Atlético. É perfeitamente possível para o Atlético fazer um 2-0 na arena e levar essa decisão para uma disputa de pênaltis. A gente conta com um Bento que é muito competente nesse tipo de situação, alguns jogadores experientes que são bons cobradores de pênalti.
Então, não tem nada decidido ainda, muita calma nessa hora. Vamos apoiar o nosso time na Arena na próxima semana, para que a gente possa, quem sabe, avançar na Libertadores da América em busca de mais uma campanha histórica. Enquanto isso, é importante que a comissão técnica e que os jogadores entendam que para a próxima semana, ou para esse final de semana, já pelo Brasileirão contra o Santos, lá na Vila Belmiro, o Atlético precisa jogar mais futebol. E as decisões relativas ao planejamento do jogo precisam ser também mais inteligentes, viu? Seu Wesley Carvalho defende muito o senhor aqui, mas Thiago Andrade sem condições. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.